Olá, trabalharemos nesse vídeo sobre alguns padrões usados nas nossas tabelas. Para isso, nós pegaremos um exemplo de uma pesquisa hipotética sobre vogais, digamos. Então vamos começar com o cabeçalho da tabela. Então escolha uma célula qualquer, não é necessário tu escolher uma pré-definida, tu não precisa escolher sempre a célula A1, por exemplo. Escolha uma célula qualquer e vamos escrever o cabeçalho. Então vamos escrever vogais e na célula do lado, basta tu clicar no tab que ele vai para o lado. Tu coloca frequência. Frequência é o número de vezes que cada vogal vai aparecer. Nota que a palavra frequência, ela ultrapassou o tamanho da célula. Então tu vai lá entre as duas colunas e clica duas vezes, porque daí ela se autoajusta. O nosso padrão define que o cabeçalho deve estar em negrito e centralizado. Então, negrito, centralizado, ok. Agora vamos escrever o corpo da tabela. No corpo da tabela teremos as vogais. Então, vamos escrever as vogais primeiro. Quando tu dá um Enter, ele marca a célula de baixo, né? Então, basta escrever a vogal, dar um Enter, que ele passa para a célula de baixo. Muito bem. Agora vamos colocar aqui a quantidade de vezes que cada vogal apareceu. Digamos 12 para a vogal A, 10 para E, vamos colocar 13 para I, 9 e digamos 8. Muito bem. Aí nós temos o corpo da nossa tabela. No corpo da tabela nós definimos o seguinte, que aqui na coluna da variável, ela estará alinhada à esquerda. Na coluna das frequências, nós teremos células centralizadas. Então marcamos todas as células e centralizamos. Muito bem. Abaixo das vogais é conveniente termos uma linha do total, né? E ao seu lado, a soma das frequências. Tu não deve fazer a soma e colocar o resultado lá, porque daí tu não usou o Excel. Tu deve fazer o seguinte. Marca a célula onde tu quer o resultado e vai em autossoma, que é esse botão com a letra sigma maiúsculo, que parece um M deitado. Clica e o Excel vai te dar uma opção de números a serem somados. Se a opção que ele te deu é a correta, tu dá Enter, que ele já soma para ti. Tá aí o resultado. Esse resultado também deve estar alinhado, centralizado, alinhado com os demais. Muito bem. Então nós terminamos o corpo da tabela. Agora nós iremos para o título da tabela. O título da tabela não deve ultrapassar o tamanho da tabela, ou seja, o título deve conter duas colunas. Então nós vamos nas células acima do cabeçalho, marcamos duas células no tamanho das colunas usadas na tabela e vamos no botão mesclar e centralizar, que é esse botão, e no logo acima, que é o quebrar texto automaticamente. Então clicamos. E agora vamos escrever. O título da tabela deve ter a palavra tabela, o número da tabela e um tracinho. Tudo isso deve estar em negrito. Então vamos lá, marcamos negrito. O restante não deve estar em negrito, não pode estar em negrito. Então tiramos o negrito e vamos escrever uma descrição rápida sobre essa tabela. Por exemplo, podemos colocar preferência de vogais. Ponto. Ok. Notem que parece que sumiu aqui da célula, mas na verdade não, ele está só escondido. Então nós vamos ali no número das linhas, quando o cursor mudar de posição entre os dois números, clicamos e arrastamos para baixo. E vamos arrastando até que tudo que a gente escreveu apareça. Ajustando um pouquinho mais aí. Muito bem. Notem que o título deve estar também alinhado à esquerda, é o padrão que nós definimos, olha lá. Título alinhado à esquerda e no tamanho da minha tabela. Ótimo. Agora vamos manter essa mesma formatação para o rodapé, que fica abaixo do corpo da tabela. Então vamos lá. Marcamos duas células, mesmo procedimento do título, mesclamos e quebramos o texto automaticamente. E agora vamos escrever o rodapé. No rodapé normalmente temos a fonte. Então escrevemos fonte, dois pontos. Tudo isso deve estar em negrito. Então negrito para fonte, dois pontos, espaço, tiramos o negrito e agora o que nós escrevermos não deve estar em negrito. Então colocamos, por exemplo, a fonte veio, esses dados vieram dos alunos. Então, alunos da manhã, por exemplo, ponto.
Ok, agora ao clicarmos fora nós temos de novo a impressão que sumiu o que nós escrevemos, né? Mas não, está só escondido entre as linhas. Então basta tu clicar e arrastar até que tudo que tu escreveu apareça e fique adequado. Vamos clicar novamente no rodapé e colocá-lo alinhado à esquerda, porque o padrão que nós definimos é igual ao título. Muito bem. O que falta para a nossa tabela? As linhas divisórias. Como é que tu faz essas linhas divisórias? Essas linhas são chamadas de bordas. Então tu vai no botão das bordas, que é esse aqui, abre o menu das bordas e vai em desenhar borda. Clicando, o teu mouse vira um lápis. E aí tu vai com o teu lápis e desenha as bordas que tu quer. E as bordas que nós vamos aceitar são a borda que separa o título do cabeçalho, a borda que separa o cabeçalho do corpo da tabela e a borda que separa o corpo da tabela e o rodapé. Existe a opção de tu colocar ainda uma linha entre o total e o resto do corpo da tabela, mas é opção tua. Em termos obrigatórios, são essas as linhas. E notem que nós não podemos ter linhas dividindo os elementos do corpo da tabela e nem linhas verticais, ok? Esse é o nosso padrão de tabela. Vá ao Moodle, pegue exercícios para fazer e se exercite nesse padrão até que ele fique natural para ti. Até o próximo vídeo.